A graça e a paz de Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você pensa que está tudo acabado, que chegou o fim? Samaria um dia pensou assim. Eles estavam à beira de um colapso, mergulhados em uma fome impiedosa. O povo já sentia o desespero. Os seus olhos direcionavam todos eles para o fim. Nesse quadro de total desesperança, em meio à dor, uma palavra profética muda o curso da história. O profeta surge com uma promessa de uma verdadeira reviravolta, uma reviravolta impossível. No entanto, quando o profeta profetizava, o capitão duvidou. Entretanto, 4 leprosos desprezados que viviam além das muralhas ousaram a crer nessa palavra profética, sem saber que estavam prestes a mudar todo o destino de uma cidade. Assista agora esse vídeo comigo e seja impactado. Você que está precisando de uma reviravolta em sua vida. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro e é uma grande honra ter você aqui comigo. Se não é inscrito ainda em nosso canal, se inscreva. A família Movidos por Missões está crescendo. Já chegue dando seu like, nos ajudando a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela ministração poderosa da Palavra de Deus. Hoje, o nosso texto de meditação está em 2 Reis, capítulo de número 7, a partir do versículo 1. Assim diz a santa e poderosa Palavra de Deus. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poder-se-ia isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 leprosos estavam à entrada da porta, aos quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? E se disserdes: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos círios, e chegando à entrada do arraial dos círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos círios um ruído de carros, um ruído de cavalos, como um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, pois este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá.
Por isso agora vamos e anunciemos a casa do rei. Diga assim: Deus, fala comigo. Esta reviravolta acontece na cidade de Samaria, capital das 10 tribos. Samaria, desde o princípio, ficou conhecida por sua idolatria, que chegou ao ápice com o casal Jezabel e Acabe. Essa reviravolta aconteceu dentro do ministério profético do profeta Eliseu, sucessor de Elias, que dividiu as águas do Jordão, que aumentou o azeite da viúva, que curou Naamã de lepra, que fez flutuar o machado e, certa vez, um cadáver tocou nos ossos de Eliseu e reviveu. A história nos diz que a cidade de Samaria estava sitiada pelos sírios. A adversidade era tão grande, que eles passaram a comer esterco de pomba e cabeça de jumento. São palavras, meus irmãos, de quem vê o fim próximo. Um profundo desânimo se instalou em cada habitante de Samaria. O seco prolongado, a fome avassaladora, os habitantes estavam à beira da morte por escassez de comida. A fome atingia um dos níveis mais críticos da história de Israel. Era um cenário de desespero, um cenário de desolação. A angústia chegava a ser palpável. Quem sabe você está escutando esta mensagem e atingiu um nível mais crítico do seu emocional. Quem sabe você está escutando essa mensagem e está desesperado, pois recebeu uma notícia, um diagnóstico. Quem sabe você está escutando essa mensagem, está em profundo desânimo espiritual. Quem sabe você está escutando essa mensagem e está com a sua alma devastada, desolada. Quem sabe, se não você está escutando esta mensagem, está em um deserto profundo e está pensando em tirar até a sua própria vida. Calma, não tire a sua própria vida. Escute a palavra do Senhor, escute a orientação do Senhor. Talvez você esteja precisando de uma intervenção divina para ontem. Deus está aqui, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está falando que o mesmo Deus que teve misericórdia e compaixão daquela circunstância que aparentava uma aniquilação daquele povo, o mesmo Deus que realizou aquele milagre continua imutável. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E no meio daquela crise aguda, no meio daquele desespero, no meio daquele profundo desânimo, o profeta Eliseu desempenhou um papel crucial. Ele traz uma mensagem de esperança em meio à desolação. Essa passagem continua, meu querido irmão, minha querida irmã, a inspirar, a encorajar aos seus leitores a confiarem na providência divina, mesmo diante dos desafios mais difíceis de sua vida. É isso. Esta palavra está chegando até você para que você tenha confiança na providência divina. Essa palavra está chegando até você para inspirar o seu coração e lhe encorajar. Tire os olhos das circunstâncias e ponha os olhos em Deus. Nesse contexto desesperador, a liderança da cidade era pressionada. E o rei, juntamente com os seus líderes, estavam diante de um dilema complexo, atados, sem poder fazer absolutamente nada,
Em total desespero, o rei rasga as suas vestes como um sinal de luto e profunda angústia. E no meio desse quadro sombrio e desse cenário devastador, o profeta Eliseu disse: Então disse o profeta Eliseu, versículo 1: Ouvi a palavra do Senhor. Meu irmão, momento de total desesperança, de um desespero agudo, de um cenário sombrio. Não há momento para pensarmos em tirarmos a nossa vida. Não é momento de nos isolarmos. É momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Assim disse o profeta: Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. A voz profética estava dizendo: o caos se dissipará, a desesperança se transformará em esperança, o luto se transformará em alegria, a escassez se transformará em abundância. Essa é a palavra profética que está chegando até você neste momento de crise aguda. Talvez você esteja perdendo as esperanças, talvez você esteja sem forças para se levantar. Ei, a palavra de Deus está dizendo: prepare-se para viver dentro em breve uma reviravolta na sua vida, meu irmão, minha irmã. Há momentos em nossas vidas que todas as circunstâncias estarão contrárias. E é nessa hora que a coisa mais importante é ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ter a palavra clara nos nossos corações, é ouvir a voz de Deus e a sua instrução. O livro de sabedoria, Provérbios, capítulo 8, versículo 33, diz: Filho meu, ouve a instrução. Como é importante ouvirmos a palavra do Senhor, porque ela funciona como um farol em meio às densas trevas. Quero te dizer que o fato de você ter um mar vermelho na sua frente não significa que você não conseguirá atravessá-lo. Quero te dizer que os desertos da vida ou o deserto que você está enfrentando neste momento não é para te matar. Deserto é lugar também de provisão, de água brotar da rocha e de codornizes cair dos céus. Deus faz milagres extraordinários no deserto. Ele não é para te matar. As circunstâncias não alteram as promessas de Deus. Tudo aquilo que Ele prometeu para você, não importam as circunstâncias, irá se cumprir. Essa é a palavra de Deus que está trazendo orientação àquele povo em um momento crítico, de total desesperança, tempos de adversidade. Se você tiver a palavra de Deus com você, você vai prevalecer. Você poderá ir em frente mesmo nos dias mais sombrios. Lá estava Abraão, mergulhado em suas limitações, triste, achando que a promessa de Deus não iria se cumprir. Primeiro, o problema era só para Sara, porque ela era estéril. Depois, Abraão ficou idoso e o problema veio a ser dos dois. Impossibilidades humanas, possibilidades divinas. Estava impossível para os dois e o Senhor foi até a Abraão com uma palavra que mudaria o curso da história e geraria fé àquele coração desanimado.
Ele disse para Abraão: Abraão, acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? O Senhor está te perguntando isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Acaso há para o Senhor coisa demasiadamente difícil que Ele não possa realizar? Que Ele não possa fazer? A mensagem de Eliseu, meus irmãos, é uma demonstração de fé inabalável. O escritor aos Hebreus disse que a fé é a certeza de coisas que se não veem, se esperam, mas entretanto ainda não se vê. É uma fé inabalável que não se guia por vistas. De fato, Samaria estava vivenciando um quadro agudo de fome quando surge esta palavra profética. Essa palavra vem nos trazer à memória que mesmo nos momentos mais críticos da vida de um ser humano, nós podemos encontrar conforto e esperança, fé e confiança que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele falado, não cumpriria? O profeta está propondo aqui uma profunda reflexão. A importância de crer nas promessas ou as consequências de uma incredulidade. O que você vai escolher em meio à crise? O que você vai escolher em meio ao deserto? O que você vai escolher em meio às angústias? Você vai escolher depositar a sua fé em Deus e em sua palavra e, por fim, experimentar o milagre, ou você vai escolher ter um coração incrédulo? Olha o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Se estribar é confiar no teu próprio entendimento. Às vezes as circunstâncias sugerem que é o fim. Ei, não vai ser o fim. Confia no Senhor de todo o teu coração. O profeta maior Jeremias 17:17 diz: bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Está na expectativa de que dias melhores podem acontecer? Confia no Senhor de todo o teu coração. Salmo de número 56, versículo 3 diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Olha, que são palavras, que são promessas que estão propondo uma confiança em Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o curral não haja gado, eu todavia me alegrarei e confiarei no Senhor. No dia em que eu temer o mal, temer o fim, temer as adversidades, temer o amanhã, eu hei de confiar em ti. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, diz: porque andamos por fé e não por vista. Meu querido irmão, minha querida irmã, o profeta Eliseu está chamando os habitantes de Samaria a confiar no Senhor, a crer no Senhor, a crer que a qualquer momento poderia acontecer uma intervenção divina, uma reviravolta poderosa, porque ele profetizou: o momento é de escassez, mas amanhã haverá abundância. Apenas uma palavra: fé ou incredulidade. O contraponto disso, meus irmãos, é a incredulidade. Mateus capítulo de número 13, versículo 58 diz que
o Senhor Jesus não realizou muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus 6, versículo 6 diz: admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas para ensinar. Romanos 3,3 diz: e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Deus está nos chamando para uma confiança inabalável nas suas promessas. Romanos capítulo de número 4, versículo 20, diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa. Depois que Deus animou o coração dele, disse: Abraão, a coisa demasiadamente difícil para Deus. O que ele tinha? Qual era o cenário? Sara é velha, eu sou velho, não poderemos mais gerar filhos, a promessa não irá se cumprir. Mas quem fez a promessa é fiel para cumprir a promessa. Levanta a cabeça, meu irmão. Receba neste momento a alegria do Senhor. Receba neste momento forças para caminhar. A presença de Deus dizendo: levanta-te, guerreiro, porque aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. E aí, meus irmãos, nós temos dois tipos de pessoas. Ou nós somos o capitão do rei, ou nós somos os 4 leprosos dessa passagem. Veja que o profeta profetizou e no versículo 2, o capitão do rei disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poder-se-ia se fazer isso? E ele disse, o profeta: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Porque o coração se tornou incrédulo e ele não creu nas promessas do Senhor. De fato, o cenário apontava para isso. Se os moradores de Samaria não atentassem para a promessa que estava surgindo dos lábios do profeta, eles sucumbiriam. E de fato, este capitão já havia sucumbido dentro dele por conta de sua incredulidade. E o profeta olha para ele e disse: de fato acontecerá, entretanto você não provará. E o segundo tipo de pessoas são os 4 leprosos, que viviam aqui, segundo a narrativa, às portas das muralhas. Leprosos dependiam da caridade do povo. No entanto, eles creram. Ei, creia nas promessas de Deus. A profecia de Eliseu que prometia uma reviravolta, e é isso que eu profetizo sobre a sua vida, uma reviravolta, e é isso que eu profetizo sobre o seu ministério, uma reviravolta, e é isso que eu profetizo sobre a sua saúde, uma reviravolta. Talvez você tenha diante de você um laudo médico que aponte o fim. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu profetizo uma reviravolta. Talvez a tua empresa esteja falindo. Eu profetizo uma reviravolta. Talvez o teu casamento esteja à beira de um divórcio. Eu profetizo uma reviravolta. Talvez os seus filhos se perderam e você acha que não haverá mais esperança para eles. Creia na promessa de Deus, haverá uma reviravolta. E de fato, a profecia de Eliseu prometia uma reviravolta, uma intervenção milagrosa em Samaria. Quero ressaltar a importância de crer nas promessas de Deus. Nós podemos orar em momentos de fragilidade, sim. Deus, aumenta a minha fé. Que a minha fé seja fortalecida, que eu possa confiar plenamente na tua santa, bendita e poderosa palavra.
que possamos reconhecer que Deus é fiel para cumprir as suas promessas e tudo que Ele prometeu, mesmo quando as circunstâncias parecerem tão sombrias. A profecia se cumpriu, a reviravolta aconteceu. Veja o versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros, um ruído de cavalos, como um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Apenas com um ruído, Deus trouxe uma reviravolta miraculosa através desse estrondo desbaratador. Os sírios fugiram, deixando tudo para trás, absolutamente tudo. Os desafios parecem esmagadores. Parece que você não vai suportar. Ouse a crer. Essa palavra chegou até você para que você, no meio do caos, no meio da escassez, no meio do desânimo, no meio da angústia, no meio deste deserto, creia. Não há nada impossível para Deus. Os 4 leprosos foram compartilhar a notícia de abundância de alimento com os habitantes famintos de Samaria. Que Deus nos dê confiança, que Deus te dê confiança que Ele está no controle. Mas eu termino esta mensagem dizendo: vai haver uma reviravolta em breve na sua vida. Gostou desse conteúdo? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe, comente e faça essa mensagem chegar a outras pessoas, porque certamente, além de gerar ânimo, poderá salvar uma vida. E aí no descritivo do vídeo estão as playlists de outras mensagens impactantes que poderão gerar ânimo, fé, coragem ao seu coração. Um fraterno abraço, até a próxima mensagem. Quando a vida é